Olá, como é que vai? Tudo bem? Tudo em ordem? No vídeo de hoje sobre o Enem, eu vou trazer dicas preciosas sobre obras e a gente vai discorrer aqui rapidamente, claro, sobre literatura que é importante para você destacar aí no seu mundo de estudos para o Enem, tá certo? Muito bem, eu sou Daniel Pereira Coach, eu trabalho com preparação de alunos para o OAB, Enem, concurso público e para a vida de um modo geral. Aqui embaixo na descrição do vídeo você vê todo o meu portfólio, eu tenho livros, eu tenho discos não, eu tenho livros, eu tenho vídeos, está tudo aqui embaixo. E eu trabalho com metodologia de aprendizagem. Tá tudo aqui embaixo, dê uma olhada. Também outra coisa, ó, dê like e comente. O like e o comentário ajudam na divulgação do vídeo. Mas já dê like agora, a gente sempre esquece de dar o like. E dê like agora. Se no final você não gostar do vídeo, tira o like, mas já põe o dedinho aí, já coloca o seu like. Daí, e deixa o comentário, obviamente, sobre o assunto. Inscreva-se no canal se você é novo, se você é nova por aqui, inscreva-se no canal, destrave o sininho e coloque ali, eu quero receber todas as notificações do professor, tá bom? Vamos lá então? Ó, direto ao ponto, sem enrolação, sem nenhuma edição do vídeo, seja o que Deus quiser. Vamos lá. Enem. Enem tá aí, né, gente? E a gente precisa se preparar. Mas tem um departamentozinho, tem um setorzinho bem legal que particularmente eu gosto, olha os livros aqui atrás, né? Eu gosto muito, que é a parte de literatura. Então vou tecer aqui considerações sobre obras muito rapidamente para que você não perca muito seu tempo aí. Olha só, questões de literatura do Exame Nacional do Ensino Médio. Olha só, costumam cobrar figuras e funções de linguagem, não é? Você que sabe faz o Enem sempre. Interpretação de texto e obras clássicas das principais escolas literárias. Então, por conta disso, vou trazer aqui rapidamente uma orientação ou outra sobre obras interessantes para você destacar. Se não, eu acho que você deveria ler essas obras, porque são clássicas da literatura nacional e que caem nessas provas aqui do Enem. Mas, se você não conseguir ler, poxa, pega o resumo pelo menos, saiba do que se trata ali, quem são os personagens, né, gente? Vamos dar um trato aí na nossa inteligência. Olha só, a primeira coisa que eu quero destacar, Graciliano Ramos, excelente autor nacional, Vidas Secas. Ó, Vidas Secas, rapidamente. A obra traz a sociedade brasileira e todos os seus dilemas, né? A história é retratada lá no sertão nordestino, onde Graciliano Ramos apresenta a vida de uma família pobre de retirantes, né? O nosso clássico de retirantes. Então, essa obra, Graciliano Ramos, é extremamente importante e se eu fosse você, procurava lê-la. E se você não tem tempo, professor, não tenho tempo, ou não gosto, que é chato, mas infelizmente existe, pegue pelo menos o resumo, meu filho e minha filha. Ó, segundo, esse aqui foi também clássico, porque inclusive teve filme, A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, né? Teve até filme. Tem música, né? Caetano Veloso, tudo mais, colocou música no filme, ficou muito bacana. Você deve conhecer, deve conhecer. Ó, Clarice Lispector, sobre esse livro, retrata a vida da migrante nordestina Macabeia. Migrante é aquela pessoa que viaja, né? Vai de para cá para lá, veio do Nordeste. Uma moça simples que leva a vida com sonhos, manias e vários conflitos. A obra é um clássico da terceira fase do. Isso aqui é importante. Essa obra é um clássico da terceira fase do modernismo brasileiro, com a apresentação de uma análise psicológica aprofundada dos personagens e da condição humana. Clarice Lispector, A Hora da Estrela, gente. De novo, vou puxar a sua orelha se você não conhece essa obra. Mas se não conhece, não tem um saco para estudar. Veja pelo menos o resumo. Bota o filme para assistir, para você conhecer um pouco mais dos personagens e, de repente, numa prova, conseguir se sair bem. E depois, na hora que tiver tempo, obviamente, comece a gostar de leitura. Outro, que é uma obra que quase ninguém fala, mas sai assim mais na imprensa assim mais especializada, aspas, cult. Ó, Carolina Maria de Jesus. Não conhece? Não conhece? Olha, Quarto de Despejo. É um livro autobiográfico. A Carolina Maria de Jesus era uma senhora
e que trabalhou como empregada doméstica e escrevia abundantemente. Olha só, o livro autobiográfico apresentou uma crítica social à época. Em 1960, lá na época dos dinossauros, minha época, com a apresentação do cotidiano das pessoas que viviam nas favelas brasileiras, especificamente em São Paulo, que era o caso da nossa querida Carolina. A autora descreve a dor, o sofrimento, a fome e as angústias vividas pela camada social mais desafortunada e que vive em condições precárias à margem da sociedade. Esse livro aqui é muito importante para você entender o Brasil urbano e o Brasil das diferenças sociais naquela época, 1960, mas se você trouxer para agora, vai ver que tem muito a ver com a nossa época. Então, Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. Se tiver dificuldade, veja um resumo da obra, pelo menos. Veja um resumo aí. E depois, na hora que tiver tempo, leia. Um outro que é clássico, que eu já teci, inclusive nesse meu canal eu trago uma parte dele, porque se você não conhece, aqui eu tenho uma playlist só de livros que eu leio e eu vou explicando, de literatura e de filosofia. Se você se interessar, dê uma olhada aqui no canal. Mas ó, os melhores contos de Machado de Assis. Eu trouxe recentemente aqui um conto chamado A Carteira, do Machado de Assis, que eu li e é muito legal, é muito legal. Então, ó, Machado de Assis, você sabe, né? Foi um dos maiores e mais importantes escritores da literatura brasileira. E eu digo o seguinte, se o Machado de Assis, que era um gênio, na minha opinião, da literatura nacional, escrevesse em inglês, seria como Shakespeare, entendeu? Mais ou menos assim, na minha opinião e na opinião abalizada de muita gente que é crítica de arte e crítica de escrita. Voltando aqui, ó. O responsável por fundar, isso que é importante, anote aí, ó. Responsável por fundar o realismo com o lançamento da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicada em 1881. Genial obra, genial obra. Os melhores contos do escritor são, isso aqui é muito legal, A Cartomante, de 1896, O Alienista, 1882, Missa do Galo, 1899, Noite de Almirante, 1884 e O Espelho, 1882. Recomendo que você veja aqui a obra dele, A Carteira. Está aqui na playlist. Os melhores contos de Machado de Assis. Ah, professor, eu não tenho tempo, não tenho saco. Ah, Machado de Assis escreve muito chato. Pô, então pelo menos veja um resumo da obra para você ficar antenado e antenada. Eu sempre digo isso. Ó, outra, clássico, que cai em tudo. Já vi cair em vestibular, já vi cair até em concurso público. José de Alencar. O livro dele chama-se Senhora. Na obra, o autor retrata a vida de Aurélia Camargo, filha de uma costureira pobre que tem como sonho se casar com o namorado, que é o Fernando Seixas. O livro é dividido em 4 partes e pertence à época do romantismo. Olha aqui as escolas. Romantismo em 1836. Foi o início do romantismo no Brasil. Estuda menino, ó. Apresentada inicialmente como uma menina ingênua, meiga e apaixonada. A Aurélia é abandonada pelo namorado, clássica história, né? Clássica história. E se torna uma moça fria e calculista, após passar por dificuldades ao longo da vida. Olha que história clássica, só que retratada de uma maneira genial por outro grande nome da literatura, que é o José de Alencar. Leia esse livro, não consegue ler? Baixe aí o resumo, pelo menos, o resumo. Ah, outro clássico, Raul Pompeia. O professor tem até nome aqui na minha cidade, aqui, nome de rua. Pois é, mas ele é um escritor famoso, Raul Pompeia. Chama-se O Ateneu, uma obra muito legal da Raul Pompeia que você tem que ler. Essa obra foi lançada em 1888. Caraca, faz tempo. A obra apresenta uma das principais críticas sociais aos internados da época, com a ideia principal de que o indivíduo que está inserido dentro de um sistema pode influenciar seu comportamento. Melhor dizendo, que o sistema onde nós estamos inseridos podem afetar nosso comportamento. Digamos, eu estou internado numa escola
no internato. Eu tenho a minha personalidade, mas eu vou receber daquele lugar, enfim, dicas de como viver, de como me dar bem na vida, de como, enfim, aquilo vai transformar-se também na minha personalidade. Eu vou trazer aquilo que eu estou vivendo naquele ambiente, então externamente ele vem para mim também. Ora, foi considerado uma das principais obras do, anote aí, naturalismo brasileiro. O autor apresenta Sérgio e conta como é a vida dentro de um colégio interno. Para a época, a forma com que o autor descreve as relações afetivas do personagem principal com seus colegas foi revolucionário. Talvez você olhe assim e fale assim, que coisa, né? Não tem nada a ver com o nosso momento, mas tem que colocar no ambiente histórico da época, que foi uma revolução, o escrito do nosso querido Raul Pompeia. Não consegue ler, é chato? Pô, pelo menos veja o resumo. Pelo menos veja o resumo para você ficar antenado ou antenada, como eu digo. Outro, genial, genial. Essa tem que ler, essa tem que ler. Você deve ter visto já filme, inclusive, na Globo. Ó, Mário de Andrade, Macunaíma. Ah, que legal. Ó, Macunaíma. Anote aí, vai cair na prova, vai cair no Enem. Macunaíma, publicado em 1928. É tempo para dedéu. É considerado um dos principais romances, anote, modernistas, com a apresentação do herói sem caráter. A obra retrata o povo brasileiro da época. Será que é só da época? Será que não tem nada a ver com a nossa época atual? Ou será que não tem nada a ver com a nossa história? Será, professor? Na obra, o Mário de Andrade passa a utilizar uma linguagem que se aproxima da forma como que as pessoas costumavam a falar, apresentando uma crítica à linguagem culta prestigiada no Brasil. Era um momento da época, os modernistas, onde a ideia principal era trazer o Brasil, sabe, do interior, esquecer um pouco aquelas linguagens francesas que tínhamos, tudo bem, aquela linguagem mais culta e trazer o ser humano simples para a obra. Nós temos várias obras representativas dessa época, uma delas com certeza é do querido Mário de Andrade, Macunaíma, do movimento modernista, que você tem que ler, menino, menina, ou baixa aí o resumo para saber do que se trata. Outro. Vamos lá. É fim agora. Esse aqui é genial também. Guimarães Rosa, Grande Sertão, Veredas. Professor, mas o Guimarães Rosa, eu já escutei, ele escreve de um jeito, mas a gente não entende. Ele escreve de um jeito que quer dizer outra coisa. Pois é, Guimarães Rosa é genial por conta de fazer uma obra extremamente rara. Olha só, essa obra aqui, Grande Sertão Veredas, é uma das principais obras do pós-modernismo brasileiro. Ei, professor, o senhor acabou de falar de modernismo? É, falei modernismo e agora estou falando do pós. O Grande Sertão Veredas retrata por meio de um monólogo a vida de Riobaldo, um velho jagunço. Ó, lá atrás a Globo já deu uma gravada uma vez, o Riobardo, com, se eu não me engano, um ator aí. Lembre? Se você lembrar o nome do ator que gravou, coloque aqui embaixo para mim para eu lembrar. Na obra, não da Globo, mas do livro, o autor apresenta reflexões sobre a vida, acho que de Adorim e Riobardo, uma coisa assim que tinha na Globo. Voltando aqui, ó. Na obra, o autor apresenta reflexões sobre a vida, o bem e o mal, Deus e o diabo. O livro se passa no sertão brasileiro, entre o estado da Bahia e de Minas Gerais. Ali em cima, acho que é Recôncavo Baiano? Não lembro bem? Não lembro bem. Mas ali em cima, entre Minas Gerais, norte de Minas, e o sul da Bahia. Tá certo? Se você é daí, já pode escrever aqui. Dizer, eu sou daqui, professor. Bem, gente, essas obras são as principais de destaque que eu trouxe aqui para você dar uma olhada ou conhecer um pouco mais pormenorizadamente sobre literatura brasileira, que é um setor de literatura que eu adoro bastante. Então, fique de olho. Se não puder ler, o que é uma pena, mas às vezes a gente não tem paciência, ou não tem tempo, ou não está muito afim, a gente precisa respeitar isso, e cada coisa tem seu tempo para acontecer na nossa vida.
Se você não puder, pelo menos baixe o resumo para você saber quem são os personagens, qual é o direcionamento da obra. Não é para você conhecer um pouco mais essa análise das obras que eu disse aqui. Tá legal? Ó, deixa o like aí, menino, menina. Deixa o comentário também. Vou gostar muito de saber que você esteve por aqui. Inscreva-se no canal, me propague por aí. Vou ficar imensamente envaidecido, agradecido. Hoje já somos uma pequena cidade aqui, graças a você que me acompanha. Tá certo? É isso, dê uma olhada nas playlists aí. Eu tenho muita coisa interessante acontecendo no canal. Um grande abraço, até mais, gente. Tchau, tchau.